A paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, nós possamos, juntos nessa caminhada, estamos a cada dia mais crescendo na graça, no conhecimento e no fortalecimento da nossa fé. O propósito das nossas lives são exatamente estes: promover o crescimento espiritual dos irmãos, a edificação de cada um e de todos, e o estreitamento dos nossos laços de amizade, de fraternidade, nesses tempos de afastamento social. Nada pode tirar de nós a oportunidade de nós examinarmos as Escrituras, porque é nela que nós buscamos a força para continuar na nossa caminhada. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto que nós denominamos, leio aqui o título de O Toque da Fé. Nós vivemos pela fé, o cristão vive pela fé. Ele não vive por vista, ele vive pela fé. E viver pela fé não é fácil. Primeiro que nós não temos nada, nem mesmo a fé. A fé que temos é Deus quem nos dá. Se Ele não nos der fé, nós não vamos conseguir crer nele. Nem para crer nele nós teremos fé. Então, vejam os irmãos como somos dependentes de Deus. Então, o toque da fé, eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo de número 5, versículo 24, em diante, 24 ao 34. Vamos ler 10 versículos e juntos nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Então vejam bem. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Vamos orar. Deus bondoso, magnífico e eterno, somos agradecidos a Ti pela Tua graça, pela Tua salvação, pela Tua bondade para conosco, que sempre está ao nosso redor, pela habitação do Teu Espírito em nós, para que possamos ter vida em abundância. Nós damos graças pelo Teu cuidado e por ter nos proporcionado fé o suficiente para crermos na Tua pessoa, crermos na Tua palavra. Assim, ó Deus, nós Te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos dias de Jesus, e era muito complicada a vida
de qualquer cidadão, principalmente se fosse pobre e mulher. Havia muitas restrições de caráter social, de caráter político, de caráter religioso, de caráter econômico, enfim. Uma série de restrições havia na sociedade. Era uma sociedade segmentada de vários desses tipos de problema e era muito comum, ora por um problema, ora outro tipo de problema, sempre havia aqueles esbarros entre a população, convívio com os romanos, convívio com toda aquela sociedade complicada. Eles tinham os romanos exercendo poder militar e ocupacional ali. Eles tinham o problema dos publicanos recolhendo impostos em nome do Império Romano e com apoio da guarda romana. Tinham os fariseus azucrinando todo mundo com as suas doutrinas de homens e com a sua hipocrisia. Tinha os saduceus, que eram religiosos hipócritas, mortos espiritualmente, que não acreditavam em nada, só existia o ministério por questões pecuniárias, por causa de dinheiro. Tinha os herodianos, que eram os bajuladores do rei. E ainda tinha os zelotes, que eram os agitadores revolucionários políticos que queriam a virada no poder a qualquer custo. Era uma sociedade em si muito complicada. Mas para que as coisas pudessem complicar mais um pouco, existiam algumas leis que tornavam a vida do cidadão comum muito difícil. E é esse o objeto que nós estamos começando a ver aqui. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 1, começa já com uma sequência, né? Vem desde o capítulo 4, quando Jesus, com seus discípulos, está atravessando o Mar da Galileia, e então vem uma tempestade terrível, e essa tempestade ameaça o barco de sossobrar, ou seja, vira pique, naufragar. Os discípulos apavorados, Jesus levanta e repreende o mar. Saindo desse contexto de tempestade a noite inteira, desembarca na praia da cidade de Gadara e é recepcionado por um endemoniado possesso de uma legião de demônios. E ali tem uma outra luta muito grande, muito importante também do ponto de vista espiritual, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da libertação e da exposição da verdade. Em ato contínuo a isso, os moradores de Gadara suplicaram que ele saísse da terra deles. Teve o episódio ali dos porcos, os irmãos já conhecem essa história. E ele, então, depois de uma luta, uma noite de luta no mar, um dia de luta ali naquela praia, com essa questão não só do endemoniado, como da população rebelde dos gadarenos, ele sai dali, a convite, né, entre aspas, dos gadarenos, volta, atravessa o Mar da Galileia outra vez e, então, no meio da sua caminhada, depara-se com uma situação dupla. Um certo homem de relevância social, que era Jairo, um dos principais da sinagoga, estava com a sua filha à beira da morte, então ele foi procurar Jesus, ele tem um diálogo com Jesus, pede socorro, Jesus concorda em socorrer a sua filha e ambos estão indo para a casa de Jairo. No meio desse caminho, vai surgir uma mulher desesperada, irmãos. Uma mulher que já havia despedido todos os seus bens para ser curada. Já tinha usado todos os métodos espirituais e médicos para a cura naquela época. Tudo em vão. Uma mulher que já não tinha mais onde depositar as suas esperanças. Durante 12 anos, sangrava constantemente em uma hemorragia que ia levá-la indubitavelmente à morte. E essa mulher, ela então ouviu falar de Jesus. Então ela vai procurar Jesus e Jesus está exatamente no caminho indo para a casa de Jairo, o principal da sinagoga. Então essa mulher, ela vai ter que passar por uma série de dificuldades para poder chegar até Jesus. Então ela
vem se aproximando, oculta, no meio daquele burburinho, o alvo até então ali era Jairo, e ela se aproxima sabendo que, como uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia estar andando no meio daquela multidão. No livro de Levítico, no capítulo 15, todo o capítulo 15 é dedicado a falar a respeito das restrições da mulher do fluxo de as restrições sobre os problemas de fluxo de sangue, de hemorragias as mais variadas possíveis. Todo esse capítulo trata dessas restrições. E a pessoa que estava com fluxo de sangue era considerada pela lei uma pessoa imunda, então ela não podia tocar em ninguém, ela estava, durante o período que tivesse com o fluxo, ela era comparada ao leproso em termos de rejeição social, em termos de transmissão da imundícia espiritual, segundo eles acreditavam, para as pessoas com as quais ela viesse a trocar conversas, se ela colocasse a mão, então é um problema sério. Mas essa mulher, como toda pessoa aflita, quando tem um problema e já está sem esperança, não tem nada, ela ouviu falar de Jesus. Nós vemos aqui no texto que ela ouviu falar de Jesus. E, sendo assim, no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão. A importância de se pregar o Evangelho, irmãos. Nós somos enviados por Jesus para pregar o Evangelho. É obrigação de todo crente. É o dever primordial de todo pastor, de todo presbítero, de todo obreiro, de pregar a palavra de Deus. Ele não tem obrigação nenhuma de ser um astro da pregação, um profissional do microfone, um agitador de massas. Não é isso, não. Mas ele tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. Seja do jeito que ele for, com os meios que ele tiver, ele tem que pregar o Evangelho. O Evangelho, obrigatoriamente, é para ser pregado, anunciado. Os resultados da pregação não são da nossa responsabilidade. O resultado da pregação é do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que opera, que cura, que liberta, que transforma. Tudo é o Espírito Santo. A nossa parte é o querigma, é o anúncio das boas novas, é pregar. Por isso que nenhuma igreja que seja uma igreja séria de Cristo mesmo, ela não abre mão da pregação. A pregação é o núcleo central do culto a Deus. Você tem um momento de adoração, um momento de que você participa com suas contribuições, você tem uma série de momentos, mas o momento áureo, o momento central do culto é a exposição da palavra de Deus, porque é isto que salva, é isto que cura, é isto que transforma, é isto que liberta, e não é outra coisa. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A pregação da palavra de Deus. O próprio Jesus é a palavra de Deus. Não é só a Bíblia que é a palavra de Deus. O próprio Cristo é a palavra de Deus. Ou não diz o Evangelho de João que a palavra se fez carne e habitou em nós. Então, a palavra que saiu de Deus, o Logos divino, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a totalidade da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em seu todo, mas não é toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, a pregação é fundamental. Alguns irmãos que... Perdão. Alguns irmãos que... eu não gosto de pregar, então você não está no ministério, você deveria sair do ministério. O ministério é para pregar. É igual uma pessoa que quer ser um mestre de Kung Fu, mas não gosta de lutar de artes marciais. Não deve ser mestre de Kung Fu. Vai ser um cozinheiro, um frentista de posto, um médico, um alpinista, surfista. Agora, não vai dar para ele ser mestre de Kung Fu. Então, se uma pessoa não gosta de pregar, mas quer ser obreiro, isso é uma incoerência das maiores que tem. Não é possível. Não... mas eu sou limitado. Então,
procure diminuir a sua limitação, estudando, aprendendo, ouvindo, vendo os exemplos e seguindo o que você aprende. O ser humano sempre aprende, é dotado dessa inteligência por Deus. Então, essa mulher ouviu, alguém pregou para ela, então ela ouviu falar de Jesus. Já no fim das suas esperanças, ela ouve falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela começa uma marcha que não seria nada fácil. Porque ela sabia que era discriminada pela sociedade da época. Os textos aqui são muito claros, né? Há 12 anos, versículo 25 mostra que ela padecia dessa hemorragia. Então estava fraca, debilitada, toda a sua vizinhança já sabia que ela era uma mulher sem saúde, logo imunda, e não era fácil disso não. Tinha gastado tudo que ganhou na vida para ficar curada e não ficou, até o momento que ela ouviu falar de Jesus. Aí acendeu no seu coração a chama da esperança. O que é a fé, senão a manifestação, ou a ressurreição, ou até o nascimento da chama da esperança? É isso que é a fé. A fé traz para nós a certeza das coisas que nós não podemos ver, mas temos uma certeza dentro de nós, implícita, que vamos alcançar. Essa certeza implícita dentro de nós chama-se Espírito Santo de Deus. Quem nos dá esta marca, esse empenho, ele é o penhor. Então, ele foi dado como garantia da veracidade das palavras de Jesus e do cumprimento das suas promessas. Então, é muito importante. Então, essa mulher, ao ouvir a palavra de Deus, falar sobre Jesus, alguém pregou, olha, Jesus, etc., é o Messias, acendeu nela aquilo que já havia morrido, que era a sua esperança. Aí, depois de gastar tantos anos, tanta coisa que fez, tanto que gastou e nada, já não tinha mais esperança, então agora renasce a esperança dela. É o que o Evangelho faz com as pessoas. Quando o perdido ouve o Evangelho, quando ele ouve, quando eu quero dizer ouvir, do grego, a palavra no grego para ouvir é akoio, né? Até parece que tá falando, tem um macete quando estava no seminário para aprender isso. Akoio, quer dizer, igual o caipira fala, eu akoio aquilo que você está me falando. Né? Então, é não só ouvir com o ouvido, escutar, é pôr em prática, é mentalizar aquilo que foi falado. Não adianta você ouvir, mas aquilo não entrar na sua cabeça, não entrar no seu coração. Entrar num lado, sair do outro não é perda de tempo pura. E é o que a maioria das pessoas faz. Então, quando a pessoa dá ouvido, crédito à palavra de Deus, ela entra no seu coração e começa o processo de transformação, começa o maior de todos os milagres, a transformação de um pecador condenado em um filho de Deus redimido, salvo pela graça de Deus. Que coisa linda, né? O grande problema dos nossos dias hoje é que não se está pregando a palavra de Deus mais, não está se pregando arrependimento de pecados. Hoje está se pregando da seguinte forma, vai para a igreja que você está desempregado, vai arrumar um emprego, você vai trocar de casa, vai arrumar uma esposa, vai arrumar um namorado, vai arrumar... É sempre uma barganha. A igreja, como na visão desses novos evangelistas, é como um cassino que você faz as suas apostas. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. John MacArthur, ele chegou a dizer uma coisa, hoje em dia se fala que pecado é demônio, então é preciso expulsar o demônio e não arrepender dos pecados. Por isso que tem cultos de libertação em muitas igrejas. É aquele apelo, aquela forçação de barra, onde o exorcismo toma o tempo do culto inteiro, a pessoa estribucha, solta, o demônio solta ele, quando ele chega lá na esquina ele pega ele de novo, sabe por quê? Porque essa pessoa não se arrependeu. O evangelho não entrou nela foi uma propaganda enganosa. Então ela não se arrepende. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há habitação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vier morar, o valente continua dentro da casa. Então, meus irmãos, é preciso que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente pregue o arrependimento dos pecados, que a gente pregue uma vida voltada para Deus na busca da transformação que leva o dia a dia até o nosso fim. Né? Muito bem. Então, ouvindo a palavra de Deus, a mulher parte
para se encontrar com Jesus, mas sabendo de todas aquelas barreiras, toda aquela segregação, todas as reações que fatalmente aconteceriam. Inclusive, ela poderia perder até a sua própria vida, ser morta pela multidão. Mas mesmo assim, meus irmãos, ela foi. Por quê? A fé ela vem, muitas das vezes, ela vem de Deus, mas eu digo assim, a nossa reação espontânea à fé, ela vem da nossa necessidade. Então, fé mais necessidade é igual a coragem de fazer. Por isso que quando a gente está aflito, a nossa fé, uma vez orientada para Jesus, é claro que se não for orientado para Jesus, ela vai descambar para os demônios, para a idolatria, e vai terminar em morte espiritual, talvez também física. Mas uma vez ela, pelo menos direcionada para Jesus, como foi o caso dessa mulher, a grande necessidade, ela creu e foi direcionada, vai até Jesus, e foi. Ela, então, produz frutos, porque a gente enfrenta qualquer barreira para chegar até Jesus. O novo convertido é a coisa mais fantástica que nós temos na igreja, porque o novo convertido não tem chuva para ele, não tem sol, não tem distância, não tem nada que impeça ele. Qualquer coisa para ele, aliás, tudo para ele está bom. Desde que é para ir no culto, é para ouvir a palavra de Deus, ele vai, ele chora, ele ri, ele pula, ele dá de mão, ele é uma criança. É um sentimento gostoso, uma coisa maravilhosa que a gente experimenta, infelizmente, uma vez só na vida, o novo nascimento. Pudesse sugerir isso a Deus, sugeriria. E que a gente pudesse nascer mais de uma vez. Então, essa empolgação que o Evangelho produz na pessoa é porque fé unida à necessidade dá uma coragem monstruosa. O novo convertido é igual criança, ele fala estampado. Ele não tem que ficar falando salamaleco para o pastor não ficar bicudo, para o ministério não ficar espantado. O que você achou do culto? Horrível. O que você achou do culto? Não dá para mim. Um espetáculo. Esse pastor aí é uma bênção, enquanto os outros estão perturbando o pastor. Então, é assim a vida do novo convertido. Né? Então, ele reage com essa espontaneidade toda, porque fé unida à necessidade provoca coragem de agir em muitos casos, né? Aliás, em todos. Bom, então essa mulher tomou uma atitude. Primeiro, versículo 28, aqui, ó. No 27, ela ouve falar de Jesus e parte para dentro. Por entre a multidão, ela vai para poder tocar nas vestes dela, segundo o que ela raciocinou. E ela pensou assim, os riscos e os benefícios de agir na fé. Ela pensou aqui, ó, ela reflete, é uma ação refletida, não é uma ação só emocional, ela é racional também. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua veste, porque ela dizia consigo mesma, ela razoava o seguinte, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E há uma razão para isso, nós já vamos ver. Então ela pensou, ela mediu as consequências, ela sabia que poderia dar um problema tremendo, que aquilo ali poderia acabar muito mal, que ela podia até ser pisoteada, apedrejada no meio daquela gente toda, mas posto tudo isso num prato da balança e no outro, a cura, já estou morta mesmo, esse problema já está me matando, se eu morrer aqui vai ser mais rápido ainda. Então eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Mas quem vai a Jesus nunca perde, sempre sai ganhando. Jesus não despede ninguém de mãos vazias, isso aí é uma marca do seu ministério. Muito bem. O tamanho desse problema, que ela vai e confessa no versículo 33, ela se aproxima temendo e tremendo, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade, está no versículo 33. Ela pensa, ela calcula, ela enfrenta a situação e ela acaba falando em público as suas necessidades, né? Ela vai lá e mostra o tamanho da sua fé diante do tamanho do problema. Vamos ver o tamanho desse problema. Primeiro de tudo, o problema era um caso, era uma situação, né? Era um problema de médico.
de saúde. Porém, a medicina não tinha cura, ela gastou tudo para ser curada e não conseguiu. Então, primeiramente, ela tinha um problema médico pela frente. Ela tinha que ser curada de uma doença, a qual ela já vinha tentando ser curada a vida inteira e até aqui não tinha conseguido absolutamente nada, coitada. Segundo lugar, era um problema social. Lá em Levíticos 15, eu remeto outra vez você para o versículo 15, o capítulo todo, capítulo 15, o capítulo curtinho, lá de Levítico, para você entender essa lei. Segundo a lei, né, de Levíticos 15, a pessoa com hemorragia devia se afastar de todos. Isolamento social permanente, ou pelo menos enquanto durasse a enfermidade. Ela não podia tocar em ninguém. Se ela fosse casada, nem relações com seu marido podia ter. Nem tocar o dedinho nele assim, eu não podia. Né? Versículo 31 de Levíticos 15, você vai ver, a mulher assim, ela era imunda, não podia ter relação com seu marido. Ela não podia ir ao templo, participar das festas. Isso que nós estamos aí, quer dizer, nós não, né? Os irmãos, lembra quando os irmãos aí da igreja vão lembrar bem quando eu dei um pega lá nos grupos, aqueles irmãos estavam postando foto de culto, filmagem de culto antigo, e falando, ai que saudade, né? E agora que os cultos voltaram, cadê eles? Não, pastor, nós estamos em quarentena. Estamos em quarentena, mas não estamos em quarentena para ir no shopping, para tomar sorvete, para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Aí não tem quarentena, não. O Covid-19 está só na igreja. Não está em outro lugar, não. Só lá na igreja, né? Então, a pessoa não quer, não, Deus me livre, né? Uma saudade, mas uma saudade de mentirinha, não tem saudade nenhuma. Agora imagina você, por motivo de doença, você não poder ir aos cultos, não poder adorar a Deus com a congregação, na coletividade. Você vai murchando, vai minguando cada vez mais. Tem muito crente perdendo a fé nesse Covid aí. Esse Covid é um crisol de Deus para o crente, para mostrar quem é quem. Muita máscara está caindo, muita gente falsa, não está aguentando segurar a falsidade, desesperado por causa de dinheiro, estão fazendo doideira, tem crente que está bebendo, tem crente que está fumando, tem crente que está pintando a sapequeira. Sabe por quê, irmão? Nunca foi convertido, ele sempre foi essa coisa ruim, mas estava com verniz da religião. Agora, como ele não tem ninguém para ele se apresentar, para ele representar aquele papel artístico que ele fazia na igreja, aquelas caras performáticas, que eles levantam para lá, levantam para cá, não tem essa gaiatice toda, a fé dele acabou. Aí ele vai para o boteco encher a cara de cerveja, de cachaça e vai pilotear por aí afora. Né? Então, por quê? O que eu sempre disse lá na igreja, nós não podemos basear nossa fé nas coreografias evangélicas, nas performances que nós vemos dentro da igreja, olhinho fechado, cara torcida, mãozinha para o alto, mãozinha para trás, rodando, pulando, e vai para lá, entrega um recado, vai para cá, entrega outro, mas não vai na escola dominical aprender, nem que a vaca tussa, culto de doutrina muito menos. Essa gente não tem nada, irmão, são artistas falidos, na verdade, que de um verdadeiro circo mambembe. Então, tem nada, né? Aí estão afundando por causa disso daí. Bom, voltando ao caso da mulher. Então, era um problema social sério. Que ela não podia tocar ninguém, sabe? Qualquer um que ela tocasse ia ser declarada imunda. Ela ia ser culpada por ter transformado o indivíduo em imundo e aí ela ia para a pedrada, né? Ainda conhecendo esse problema, ele era um problema religioso, justamente por causa dessas restrições de Levíticos 15, versículo 2, versículo 3, versículo 14, versículo 15, você vai lendo lá que você vai ver. Era um problema religioso, porque a religiosidade mandava que só o sacerdote tinha que saber da situação, ter o depoimento da pessoa, colher o depoimento e declarar ela imunda. O sacerdote só conseguia declarar a pessoa imunda, nunca conseguia declarar ela limpa, porque isso só Deus pode fazer. Então, qualquer um que ela tocasse estaria imune. Se fosse ela tocasse num vasilhame em casa, que fosse de barro, uma bilha d'água, ela bebeu naquela bilha d'água,
Acabou de beber água, ela tinha que quebrar o vaso. Se o vaso fosse de madeira, ele tinha que ser todo lavado para poder ser purificado de novo. Se ela sentasse numa cama, essa cama tinha que ser purificada. A pessoa não tinha sossego, ela sofria uma execração. Já imaginou se chegar dentro da sua própria casa? Você senta numa cadeira como essa que eu estou aqui. Quando você levantar, alguém tem que pegar a cadeira e levar lá fora para lavar. Se você tocar um objeto qualquer, como eu tenho aqui na mesa aqui, toquei um objeto desse aqui, e o objeto, esse é de metal, tá bom, vai lavar. Se o objeto fosse de barro, quebra ele e joga fora. Que vida, que preconceito, que discriminação, que execração, né? Então, viver assim, a pessoa já está vivendo como morto, igualzinho o leproso. Então, essa mulher sabia de tudo isso, né? De tudo. Mas ela tinha um objetivo. Qual era? Ela queria chegar até Jesus, porque ela cria no que foi pregado para ela, que ele tinha poder e autoridade para livrá-la daquela tormenta. Então ela vai em busca do seu sonho, como hoje o pessoal gosta de falar. Bom, então era um problema médico, era um problema social, um problema religioso. Por que tocar nas orlas dos vestidos e não direto na pessoa? Versículo 28, quando ela diz: se tão somente tocar nas vestes, sararei. Por que essa preocupação? Bom, primeiro, o medo de contaminar um homem santo. Jesus era reconhecido por todos como um profeta, como um homem santo, né? Até aqueles que não gostavam dele, como os fariseus, reconheciam nele que ele era um profeta, portanto um homem santo. Se você tocar um simples cidadão na condição de imunda que a mulher estava, perante a lei, já era o suficiente para morrer. Agora imagina se você contaminar um profeta. Então ela pensou, se eu tocar nele, eu posso contaminar a ele. E aí eu vou contaminar um homem santo, aí que eu vou morrer mesmo. Não só o povo vai me massacrar, como ele mesmo vai me execrar, né? Então, isso passou na cabeça dela com certeza. Então, segundo, o medo de ser rejeitado em público. Eu vou lá, toco nele, ele vira para mim e fala: quem te deu essas confianças, mulher? Que isso? Eu estou indo aqui atender o Jairo, príncipe da sinagoga. O homem está todo dia orando na sinagoga, que contribui financeiramente com a sinagoga, que é reconhecido aí como um príncipe da sinagoga, um homem importante. Você veio aqui, se mete no meio da confusão para me tornar impuro? Ela podia ouvir isso. Mulher, você não sabe o seu lugar na sociedade? Você não tem noção do que você está fazendo? Você é uma louca ou você é uma terrorista espiritual? Podia ouvir uma série de coisas, porque ela não sabia quem era de fato Jesus. Ela ouviu falar dele, mas ele não sabia se ela não sabia se Jesus ia agir como as pessoas daquela sociedade agiriam, com toda certeza. Você vê que os discípulos de Jesus, eles mesmos, muitas vezes, eles espantavam as pessoas. Criança foi chegar perto de Jesus, ele enxotou. Aí Jesus chamou a atenção deles e trouxe o menino de volta. Isso aconteceu 2 vezes. A pessoa queria chegar perto do Senhor Jesus, os discípulos afastavam, porque estava cheio de preconceito religioso, querendo cada um tirar uma foto mais próxima, estar mais ali achegado ao mestre, e sentir o seu núcleo ameaçado, essas carnalidades. Acontece, por isso você vê às vezes um pastor importante, pregador, ou pastor presidente, aquela corja, às vezes, de puxa-saco do lado, que não deixa os irmãozinhos, irmãzinhas da congregação chegar, que é igual música de padaria, toca, volta, toca, volta. É essa mesma coisa aí. Isso é do ser humano carnal mesmo. Bom, então, ela sem saber, então, o que fazer? Então ela vai tocar nas orlas. Mas por que nas orlas? Nas orlas dos vestidos dos judeus, os homens, quando faziam o bar mitzvah, que era aos 16 anos, quer dizer, eles tornavam filho do mandamento. Bar, filho. Mitzvah, mandamento. Então, aos 16 anos, ele virava o filho do mandamento. Então, uma equiparação em termos de valor ao nosso batismo cristão. Muito bem. E isso é um privilégio dos rapazes, né?
Ali então ele lia a Torá pela primeira vez em público, tinha essa autorização, e depois só voltaria a poder falar em público depois dos 30 anos, caso fizesse uma escola rabínica. E os mestres tinham mais camadas de franja, enquanto o cidadão comum tinha só, os mestres tinham 3, 4, 5 camadas de franja ao redor. Por isso que Jesus censura os fariseus que usavam largas filactérias enroladas no braço, na testa, e aumentavam o tamanho das franjas na borda do seu vestido, para de longe o pessoal ver, esse caboclo aí é doutor mesmo, né? Então Jesus, como era um rabino, um mestre, ele usava as franjas segundo a lei. E aquelas franjas ali, lá em Números capítulo 15, versículo 38, 39, em Deuteronômio 22, 12 também, são peças do vestuário judeu muito importante. O profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo 17, e também no capítulo 33, versículo 6, ele cita que a orla do vestido é onde está a cura, porque eles simbolizam um mandamento. Eles são mestres do mandamento, né? Então, a franja, uma franja transforma a pessoa no filho do mandamento, bar mitzvah. E mais de uma franja é porque ele é mestre do mandamento, Rabbon mitzvah, que é o caso de Jesus. Então ela vai tocar na franja porque na orla é que está a franja. E tocando ali, ela na verdade está tocando no mandamento, que segundo a lei o mandamento cura. Então, na verdade, essa mulher está clamando pela palavra de Deus. Tipo assim, Senhor, tem misericórdia, cumpre a tua palavra de cura em mim. E é exatamente isso que ela faz. Quando ela toca, aí nós vamos ver a reação de Jesus. Quando ela tocou, Jesus parou na mesma hora. Lembra? Ele está vindo a sequência. Tempestade lá no Mar da Galileia, a batalha com o demoniado gadareno, a batalha com o pessoal da cidade de Gadara, o retorno para o lado da margem de cada cidade, e agora o Jairo o procura, porque a filha está muito mal, ele aceita, está indo para a casa do Jairo, homem importante da sinagoga, e nesse meio do caminho a mulher então interfere. Então a reação de Jesus, primeiro, ele parou a caminhada e fez uma pergunta assim, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Os ignorantes dos discípulos falaram, mestre, a multidão te aperta e tu pergunta quem te tocou. Ele, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí, em segundo lugar, isso é no versículo 30, no versículo 32. E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Jesus procurou na multidão a mulher. Ele olhou. Veja bem, irmãos, como que Jesus é diferente de muitos líderes religiosos de hoje. Que você vai cumprimentar e nem olha em você. E eu já passei por isso muitas vezes. Estender a mão e ficar no ar. Ou então a pessoa pegar na sua mão olhando para outro lado. Você é um nada para ele. Você é coisa nenhuma. Jesus não era assim, irmãos. Não era assim. Ele olhava para a pessoa que conversava com ele. Ele ouvia o clamor, o choro, a petição da pessoa. Ele não ignorava, não mandava uma comissão. Pedro, Tiago, João, ouve essa pessoa aí, depois traz para mim e eu dou o veredito. Isso é coisa dos nossos de hoje. Jesus fazia isso não. Ele parava, escutava, ele olhava a pessoa. Interessante, ele não ganhava para isso não, hein? Os nossos pastores de hoje ganham, e não ganham pouco não. E não quero olhar no olho do pobre. Parece que a pobreza pega igual lepra. Não pega não, fica tranquilo, né? Então Jesus olhou bem para a mulher, fixou nela os olhos, e aí a mulher começou a falar. Começou a falar, que no versículo 33 aqui, foi curada. Enquanto está naquilo ali, chega alguém e fala, Jairo, não perturbe o mestre mais. A menina já morreu. Como que diz? Já, deixa esse carpinteiro para lá. A menina acabou de morrer lá, faleceu. Ficou essa lenga-lenga, essa procissão, essa gente empurrando, essa mulher tocando tuas vestes.
parou para atender essa pé rapada aí, e agora? A tua filha morreu, esquece isso aí, rapaz. Mas Jairo não perdeu a fé. E Jesus olhou para ele e falou para ele, tem de bom ânimo. Eu estou no controle da situação. Só que Jesus volta para a mulher e cura a mulher. Então ele vira para a mulher e fala, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz ser curado deste mal. Ele curou ela em 3 áreas. Ela foi curada primeiro fisicamente, porque a Bíblia diz que a hemorragia estancou imediatamente. Tocou na orla, estancou a hemorragia. Segunda coisa, ela foi curada emocionalmente. Quando ele chama ela de filha, ele não execrou ela igual ela pensou. Ele não execrou igual os discípulos iriam execrar, igual a multidão ia execrar. Não, senhor, ele disse, sai daqui, mulher, no pontapé. Não, filha. Nenhum deles ali foi chamado de filho. Era de irmão, meus discípulos, mais tarde meus amigos, mas essa mulher foi chamada de filha. Jesus só vai chamar os discípulos de filhos depois, quando ele ressuscita e está lá aquele episódio da fogueira na praia, e ele aparece, Pedro com os demais aqui no barco, e aquela coisa toda, aí que ele grita de longe, filhos, filhos, tem algo de comer. Entendeu? Na hora da restauração. Então essa mulher já foi restaurada na hora. Então ele cura ela fisicamente porque a hemorragia estancou. Ele cura ela emocionalmente porque ele a chama de filha, recebendo ela com todo carinho e amor, como é próprio de Jesus, na frente daquela multidão. E tem mais uma coisa, irmãos. Os seus pecados foram perdoados. Aí ele diz aqui, a tua fé te salvou, vai em paz, seja curado deste mal. Que coisa linda, né? Agora vejam, irmãos, Jesus e nós não temos nada a ver com ele, nada a ver. Se fôssemos nós que eu digo são os crentes da nossa época, ninguém ia dar conversa para essa mulher não, não ia preocupar com o Jairo era rico, o Jairo era influente, o Jairo era prestigiado. Jesus atendeu os dois. Sim, ele atendeu o Jairo e a mulher, mas primeiro ele atendeu a mulher pobre, depois o homem rico. Isso mostra para nós que Jesus tem pressa com os necessitados. A prioridade na fila de Jesus são os frágeis, são os fracos, são os debilitados, irmão. Não é o peitudo, o bonitão, não. São os fracos. Por que a maioria das pessoas que são batizadas no Espírito Santo recebem esse poder? Para não cair, porque são os mais fracos que são batizados primeiro. É um revestimento de poder para dar força à pessoa, para ela não titubear na sua fé. O negócio de Jesus é com o fraco, é com o pobre, é com o necessitado, é com quem chora, é com quem geme. Não é com o bonitão, com o ricão, com o santarrão, não tem compromisso com essa gente não. São falsos, são arrogantes, né? Então Jesus parou e atendeu primeiro o pobre. E depois atendeu o rico também. Também não é preconceituoso do outro lado. Ele atendeu. A menina tinha morrido, mas ele é o dono da vida. E quando chegou lá, ordenou, a menina levantou e acabou o problema, né? Então tudo estava nas mãos de Jesus. Ele atende o rico, atende o pobre. Mas a sua prioridade é o fraco, é o necessitado, irmãos. Então você crente que gosta de mostrar que é poderoso, eu santarrão, o cabelo varrendo no chão, a saia parecendo até uma cauda, terno travado debaixo do queixo, um anel desse tamanho do dedo, uma Bíblia do tamanho de uma lajota na mão, impostando voz, impostando... E a gente sabe que isso não é nada disso, isso aí é uma casca. Todo crente assim é uma casca, isso é falsidade pura. Olha, o conselho que eu já falei para meus filhos, eu dou para você. Duvide sempre de uma pessoa que é moralista, porque por trás do moralista existe um pervertido, um maníaco. Tá? Então, quando você vê muita apresentação, muito salam-aleque, olho, porque quem é não precisa fazer força para mostrar que é, não. Seus passos, seu olhar, as suas atitudes mostram que é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Tá? Então,
um contraste. Jairo era um homem rico, a mulher era uma pessoa pobre. Jairo era conhecido, prestigiado. A mulher era uma cidadã comum, ninguém sabia quem ela era. Não tinha importância social nenhuma. Jairo era um mestre da religião. Essa mulher era uma pessoa desprezada, uma pessoa qualquer do povo. E Jesus atendeu ao rico e ao pobre, mas primeiro é o pobre. Primeiro é quem tem fome, primeiro é quem tem dor, primeiro é quem tem necessidade. Jesus não tem preferência por nenhum dos seus servos. Não ama a um mais do que a outro, mas ele sabe a hora de priorizar um e outro. Susana Wesley, a mãe de John e Charles Wesley, o grande avivalista do século XIX, que evitou a Revolução Civil na Inglaterra, a Guerra Civil na Inglaterra com a pregação do Evangelho. Um dos maiores vultos do Evangelho da era dos grandes avivamentos. Essa mulher tinha mais de 20 filhos e, segundo testemunhos, nunca se ouviu um grito na casa dos Wesley. Ela é conhecida como a maior educadora de todos os tempos. E um dia um repórter perguntou para ela assim: senhora Susana, a senhora tem tantos filhos, qual deles a senhora ama mais? Aí ela respondeu: ao enfermo até que ele fique curado, e ao distante até que ele esteja perto. Entendeu, irmãos? Mesma coisa Jesus faz. Ele prioriza aquele que tem fome, aquele que tem dor, aquele que está na necessidade total. Não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é rico, se ele é pobre, Jesus não tem preconceito. Então essa mulher parte para essa jornada de fé e esse toque de fé que ela dá em Jesus mudou a vida dela. Mudou completamente a vida dela. E eu quero encerrar exortando você. Você já tocou em Jesus? Você tem tocado em Jesus Cristo? Você tem priorizado as coisas de Deus? Pandemia não é desculpa para isso. Você tem priorizado a oração na sua casa, a leitura da Bíblia, a edificação na live dessa, os cultos que a gente faz lá quinta-feira no sítio, nos domingos na igreja, a Santa Ceia, ou você está recluso? Tudo bem. Quando a pessoa está recluso mesmo, a gente respeita. Mas recluso só para a igreja, para o trabalho que vai ganhar um dinheirinho, não. Para o shopping center, não. Para as gandar, não, né? Só para a igreja. Não pode ser assim, irmãos. Cuidado, vai vir coisa muito pior ainda. Vai vir. Ah, isso é profecia, o Senhor tem uma revelação. Tive do Apocalipse, é só ler lá. Não tem novidade nenhuma. Está lá previsto que no final dos tempos vai se multiplicar muitas pragas, fome, peste, terremoto, guerra. Já está profetizado, não precisa revelar não, já está revelado, tá? Então, tenha sua fé em Cristo. Toca nele aí na sua casa. Toca nele, fala com ele. Eu sempre gostei nos meus momentos de aflição, de orar e botar assim o rosto no chão e falar com Jesus. Senhor, deixa eu colocar minha testa na orla do teu vestido. Eu imagino o Senhor em pé e a orla do seu vestido e eu ali com a minha testa encostada naquelas franjas. Isso já foi tão forte em mim que teve uma vez, irmãos, que eu senti mesmo, ou por imaginação, por intuição, não sei por que ão da vida, eu senti mesmo que eu estava roçando com minha testa as orlas do vestido de Jesus. Tem até um hino, um corinho que fala: sinta em tua face o roçar das orlas dos vestidos de Jesus. Então é coisa linda, é coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que você fique sentado, igual o gadareno liberto, aos pés de Jesus, encostadinho na orla dele. E na hora do perigo, o manto dele vai te envolver, vai te proteger, você vai ficar ali como um passarinho, como um pintinho debaixo das asas da sua galinha. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê força para você tocar em Jesus pela fé e continuar caminhando. Deus abençoe. Vamos orar? Poderoso Deus, te agradecemos por esses momentos passados aqui juntos. Que essa humilde mensagem possa servir de edificação para o teu povo
de vida, de saúde, e que cada ouvinte possa tocar em ti, e como essa mulher recebeu virtude, que eles e eu também possamos tocar e receber a virtude do teu Espírito Santo. Assim eu te peço que nos abençoe e nos guarde em todos, em nome de Jesus. Amém. E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.